Então, o nosso estudo é 1 Timóteo, capítulo 4, e convidamos o nosso irmão, seu Davi Colares, da Igreja de Alvorada, para ler o capítulo para nós. Tá bom. Então vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que o usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Agradecemos ao irmão pela leitura do capítulo. Então, podemos relembrar um pouco algumas coisas nesta primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele deixou Timóteo em Éfeso para que ele advertisse a alguns naquela igreja que não ensinassem outra doutrina, como nós lemos no capítulo 1. Havia um perigo surgindo, pessoas ensinando coisas que não eram conforme a santa palavra de Deus. E nesse capítulo 4 que vamos estudar hoje, vamos ver mais de perto o perigo. O Espírito Santo expressamente dizendo, mostrando que esses homens iam falar mentiras e causar bastante problemas entre o povo de Deus. É bom lembrar, irmãos, aqui esta tarde, que a doutrina errada, a doutrina falsa, sempre e somente pode produzir prejuízo
nunca trouxe bênção nenhuma para ninguém. Sempre causa estrago, desvio e conduz as pessoas para mais longe de Deus e conduz as pessoas para ainda mais os seus pecados. Eu queria pensar um pouco sobre o perigo da doutrina falsa. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele advertiu aos seus discípulos dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E depois nós lemos que ele se referiu à doutrina dos fariseus. Então, doutrina falsa é como fermento. Os irmãos se lembram quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 5? Ele escreveu: um pouco de fermento leveda toda a massa. A doutrina falsa é como fermento, que é uma ilustração do mal na Bíblia. A doutrina falsa, deixando começar a penetrar um pouco, ela vai fazer a sua obra perversa. Ela vai se espalhar, ela vai crescer, ela vai causar bastante estrago. Então, lembremos disso. A doutrina falsa, o nosso Salvador comparou com o fermento. E nós lemos nas cartas do apóstolo João, 1 João, nós lemos, ele escreveu daqueles que saíram de nós porque não eram de nós. Ele escreveu sobre aqueles anticristos. E naquela primeira carta nós lemos de pessoas religiosas ensinando o erro, principalmente atacando a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, negando que Jesus veio em carne. João diz: esse é o espírito do anticristo. E ele escreveu naquela carta que muitos se têm feito anticristos. E nós temos hoje, em 2018, bastante gente religiosa em nosso redor que abertamente atacam a verdade quanto à pessoa bendita do nosso Salvador. As falsas testemunhas e outros grupos religiosos que promovem e ensinam doutrina falsa. Na segunda carta de João também ele escreveu para uma senhora: se alguém chegar na casa não trazendo a doutrina sã, a doutrina verdadeira, não é para receber tal pessoa. Pessoas chegando nas portas das casas para procurar espalhar a doutrina falsa. Lemos em Hebreus capítulo 12, estava anotando uma referência lá. Alguém que se priva da verdade e vem a se tornar uma raiz de amargura, e por ela muitos sendo contaminados. Tem uma referência daquele versículo em Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, quando o Senhor, através de Moisés, avisou o povo de Deus que ninguém do seu povo, homem ou mulher ou família ou até uma tribo, voltasse para a idolatria do Egito e das nações pagãs
em redor de Israel. E lá naquele versículo em Deuteronômio nós lemos de uma pessoa voltando-se para a idolatria, e lá nós lemos aquela pessoa se tornando como uma raiz que dê fel e amargura, absinto, uma raiz de fel e absinto. Irmãos, não tenhamos em pouca conta. Para mim, a doutrina falsa é uma das maiores e piores armas de Satanás para atingir o povo de Deus e a obra de Deus. Deus nos ajude hoje a nos firmar cada vez mais na verdade. O melhor remédio contra a doutrina falsa não é estudar a doutrina falsa, é estudar a verdade, é encher a nossa mente, o nosso coração com a pura e santa verdade da palavra de Deus. É o melhor remédio para nos guardar do perigo da doutrina falsa. Lemos da doutrina falsa no livro do Apocalipse, naquelas cartas dos capítulos 2 e 3, nós lemos lá da doutrina dos nicolaítas, que o Senhor Jesus Cristo disse que eu também aborreço, eu odeio. Parece aquela frase, aquela palavra nicolaítas tem uma ideia de dominadores do povo. É o que se vê no mundo religioso. Igrejas dominadas por um homem. Religiões dominadas por um homem. Vemos isso muito, é quase só o que vemos em nosso redor, nesse mundo religioso tão falso. Lemos lá naquelas cartas da doutrina de Balaão. Os irmãos se lembram? A doutrina falsa de Balaão, o que fazia? Ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que é a doutrina falsa? O que sempre foi? Uma armadilha, um tropeço para fazer as pessoas do povo de Deus caírem, mancharem suas vidas, estragarem sua utilidade para Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude a ter uma luz vermelha bem acesa quando doutrina falsa vem procurando se levantar em redor de nós, e que Deus nos livre que não se levante entre nós, no meio de nós. Lemos lá em Apocalipse capítulo 2, da doutrina falsa de uma mulher na igreja em Tiatira, chamada Jezabel. O nome interessante, o nome dela é bem apropriado, igual àquela Jezabel do Antigo Testamento, uma das piores mulheres da Bíblia. Essa Jezabel na igreja em Tiatira provavelmente não ia se levantar numa reunião pública para falar e disseminar a sua doutrina falsa. Quem sabe em particular, em conversa, em visitas. E o que ela ensinava? O Senhor Jesus Cristo disse: ensinar e enganar os meus servos, para que comam dos sacrifícios da idolatria e se prostituam. A dona Jezabel estava na comunhão da igreja. Quem sabe estava nas reuniões da igreja parecendo crente, mas tinha uma vida em que vivia nos seus pecados.
e ela ensinava por suas palavras e por seu mau exemplo, ela ensinava e tinha uma influência sobre crentes verdadeiros naquela igreja. A doutrina falsa de Jezabel. No livro do Apocalipse, nós vemos aquelas duas bestas, aqueles dois homens que serão levantados por Satanás neste mundo, logo depois da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja. Aqueles dois homens vão promover o maior engano que esse mundo jamais viu antes. Vão conduzir o mundo à adoração de Satanás, à adoração àquele anticristo. Tem pessoas não salvas aqui entre nós hoje, ouvintes do Evangelho. Você está demorando para levar a sério o assunto da sua salvação? Acontecendo a vinda do Senhor, que já está próxima, pode acontecer hoje. Pessoas que ouviram o Evangelho e não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós lemos em 2 Tessalonicenses que vão ser levados pela operação do erro para que creiam a mentira. Doutrina falsa, doutrina diabólica, que vai levar milhões de pobres almas para a perdição. Que Deus nos ajude a nos lembrar um pouco dessas referências. Mas o capítulo que temos diante de nós é muito precioso, porque nós temos aqui a palavra de Deus com tantas coisas boas para nos guardar, nos ajudar contra esse perigo da doutrina falsa. Uma frase, ontem nós lemos no capítulo 3, talvez seria o tema desta carta de 1 Timóteo, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. No capítulo 4, eu gostei de uma frase, talvez ela vai nos ajudar a pensar no contexto desse capítulo. No versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Aqui nós temos ensinamento para irmãos serem bons ministros, bons servos do Senhor Jesus Cristo na igreja, na casa de Deus. Podemos dividir esse capítulo em três sessões. Versículos 1 a 6, o bom ministro, ele prega a palavra. Ele prega, ele ensina a verdade da palavra de Deus. Nos versículos 7 a 12, esse bom ministro que prega a palavra, ele pratica a palavra. Ele vive conforme aquela palavra. Ele se dá como exemplo, modelo, padrão para os outros crentes. Ele pratica a boa palavra de Deus para ele mesmo, na sua vida. E depois, nos versículos 13 a 16, esse bom ministro, ele continua nisso e ele progride, ele faz progresso na palavra que ele lê, que ele estuda, que ele aproveita para si mesmo e para os seus ouvintes, para os outros. Na versão atualizada, no versículo 15, essa palavra, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, a versão atualizada diz, para que o teu
progresso seja manifesto a todos. Então, são 3 frases simples, mas espero que vão nos ajudar. Então, o bom ministro prega a palavra, versículos 1 a 6, vamos notar, ele ajudado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele tem como identificar o falso ensino, o erro. Vemos aqui como o Espírito Santo, ele diz, ele mostra, ele nos ajuda a identificar o ensinamento que não é conforme a boa palavra de Deus. O bom ministro prega a palavra, versículos 1 a 6, ele pratica a boa palavra de Deus na sua vida, versículos 7 a 12, e ele progride, ele vai continuando, fazendo progresso ainda mais, em estudar com diligência, meditar, levar a sério os seus deveres. Na versão atualizada, no último versículo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, eu vou me sentar agora e, como sempre, precisamos da boa mão de Deus e vamos contar muito com o auxílio dos nossos irmãos que têm a confiança na sua igreja, que contribuem no estudo bíblico na sua igreja. Tenham liberdade com a boa mão de Deus para participar do estudo aqui hoje. Que Deus nos ajude. Então vamos começar agora o capítulo 4. Então, irmãos, o estudo está aberto. Alguns irmãos querendo nos dizer algo mais sobre o capítulo, de certo tem muito mais para dizer, então vamos aproveitar, vamos ouvir. Uma palavra que nós temos aqui, lemos nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. O que é isto? Apostatar é abandonar. Uma vez, quem sabe, professavam a fé, mas enganados por doutrina falsa, pessoas apostatarão, nós lemos, alguns da fé, se desviarão da verdade, virarão as costas para a verdade, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Outra coisa tão séria. Vemos a origem da doutrina falsa. Os demônios estão por trás disso. E devemos lembrar, irmãos, a primeira vez que nós vemos, vamos dizer, doutrina falsa, chegando aos ouvidos dos seres humanos, quando Satanás se apresentou no jardim do Éden, ele disse 2 mentiras, e o mundo sofre até hoje as consequências de 2 mentiras. Certamente não morrereis, mentira número 1. Sereis como Deus, mentira número 2. Isso é outra coisa que eu estava pensando. A doutrina falsa, ela se apresenta com uma aparência religiosa e dando a entender para a pessoa que ela vai ganhar com aquilo. Imagine o diabo dizendo, sereis como Deus? Mas que sugestão! Que mentira! Que tremendo engano! Então, eu já falei demais. Espero que os microfones estejam funcionando. A palavra mas aqui no início do versículo 1 serve para introduzir o contraste
daquilo que nós temos no final do capítulo 3. Temos verdade elevada no versículo 16, mas no versículo 1 adiante nós temos o contraste. Não temos certeza se o Espírito, além do versículo 16 do capítulo 3, é uma referência ao Espírito Santo ou ao Espírito pessoal do Senhor Jesus Cristo, em contraste com a carne ali no início do versículo. Tenho uma dúvida sobre isso. Mas, entrando no capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito, certamente temos uma referência ao Espírito Santo de Deus. Eu acredito. E pode ser a única referência ao Espírito Santo nesta carta. É interessante. Ele está escrito aqui, o Espírito expressamente diz. Eu gosto disso. Ele fala claramente. Sim. Eu tentei expor os meus pensamentos sobre o perigo da doutrina falsa. Irmãos, tenham a liberdade. Quem sabe tem coisas para nos dizer, para nos ajudar também aqui hoje. Seu Roberto, normalmente as segundas epístolas falam mais dos últimos dias e da falsa doutrina, mas aqui no primeiro ele está falando capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 6 também, vendo a gravidade e o grande perigo de uma doutrina falsa. E o estrago que vem. Sim, eu vou relatar brevemente um caso triste. Na cidade onde eu moro, antes de eu morar lá, há mais de 30 anos atrás, havia um grupo de pessoas que confessaram a salvação, estavam na comunhão da igreja. Um rapaz inteligente, formado com curso universitário, entrou em contato com um livrinho pequeno, um livrinho religioso, e encontrou naquele livrinho doutrina falsa. E aquele rapaz espalhou aquilo para outros. Eu estava contando, 7 membros da igreja se retiraram da comunhão da igreja e nunca mais voltaram até hoje, mais de 30 anos. 2 daquelas pessoas já morreram, já estão na eternidade, sem nunca terem voltado para a comunhão da igreja. Temos ouvido nesses últimos tempos, hoje talvez não vai ser um livrinho. Irmãos e irmãs, cuidado com o que você ouve, o que você lê. Cuidado com o seu telefone, o seu computador. Satanás tem ferramentas hoje como nunca tinha antes para causar destruição. E temos ouvido também quantos casos de crentes que caem, depois se levantam pela graça de Deus, mas eu não me lembro de algum caso de alguém que caiu em doutrina falsa e se recuperou daquilo. É muito sério. Talvez uma das piores quedas para alguém é cair numa armadilha de uma doutrina falsa. É obra-prima de Satanás e dos seus agentes, que são os demônios. Seu Roberto, eu concordo plenamente com o que o senhor está dizendo sobre a gravidade de doutrina falsa. E às vezes eu acho importante destacar isso, porque pecados morais às vezes chamam a nossa atenção pela sua gravidade, mas como o senhor está dizendo, é muito, muito difícil ver recuperação depois de uma queda numa doutrina falsa. Mas outra coisa, eu creio que a Bíblia mostra
que há uma ligação íntima entre doutrina falsa e comportamento errado. Isso também é relevante. Sem dúvida, seu James. O alvo do inimigo em usar a doutrina falsa é manchar as nossas vidas, as vidas do povo de Deus, manchar, atingir, estragar. Quantas pessoas já foram atingidas, igrejas foram atingidas, até nações têm sido atingidas. Tem nações no mundo hoje, as nações islâmicas e outras, são dominadas por doutrina religiosa, conduzidas por doutrinas religiosas. Seu José? Acho que está dentro desse assunto em 2 Pedro 2. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ensinadores, né? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Sim. E o objetivo é: farão de vós negócio com palavras fingidas, lucros. Pois é, e o que estamos vendo no mundo atual? A religião se tornou um negócio milionário. Estão arrancando o dinheiro das pessoas, usando a falsa religião. A verdadeira religião não faz isso. O evangelho da graça de Deus, o alvo não é o dinheiro das pessoas, é a salvação e a bênção espiritual delas nesta vida e para a eternidade. Aqui lemos dos últimos tempos. Será que temos alguma dúvida que esses últimos tempos já chegaram? Para mim é muito claro, os últimos tempos estão aí, sim. Seu Roberto, Joel. E como o esforço é grande do inimigo em colocar dúvida o quanto à verdade, então selecionam alguns versículos botando dúvida da verdade. Mas então precisamos estar inteirados desta verdade e não dar ouvido para este engano, para a mentira e a falsidade. Sim. Precisamos... Seu Lindsay, ia falar? Eu acho que esses últimos dias não estavam muito distantes, mesmo nos dias de Paulo. Sim. Então, quanto mais agora, né? Mas eu chamo a atenção de todos para a expressão: mas o Espírito expressamente diz. O Espírito expressamente diz. É uma palavra pessoal. Eu encarava uma crise na minha vida. Eu queria orientação divina. Eu tinha de tomar uma decisão, mas eu não sabia o que eu deveria fazer. Fui para uma conferência. O primeiro irmão para se levantar para ministrar, um escocês, ele leu este versículo. Tirou o versículo do seu contexto só para enfatizar o fato que o Espírito expressamente diz. Ele enfatizou isso. Era realmente o coração da mensagem dele. Ele se sentou. Eu estava sentado ali e eu disse: se o Espírito expressamente diz, eu aguardo essa palavra para me guiar. Eu recebi vamos dizer, eu fiquei tranquilo ouvindo aquilo. Dentro de poucas semanas, eu recebi essa palavra. Eu posso testificar. O Espírito expressamente diz, de tal forma que não temos dúvida. Muito bem.
E aqui nesses versículos iniciais, até o versículo 5, vemos como duas coisas aqui são mencionadas que os enganadores disseminavam, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou. Deus instituiu o casamento, o legítimo e santo casamento, para o bem do ser humano. E vamos lembrar aqui hoje todos que o casamento que Deus instituiu é o casamento de um homem livre e desimpedido com uma mulher livre e desimpedida. Isso é casamento. Outras coisas não são. O casamento legítimo, instituído por Deus. E os alimentos, Deus criou lá em Gênesis 1 e 2, nós lemos na criação, em cada fase da criação, e viu Deus que era bom. Tudo era bom. Tudo que Deus criou era e é bom. Para o mantimento do homem, os vegetais, os frutos, os animais, os peixes, as aves, tudo é bom. Nada há que rejeitar, diz ali, sendo recebido com ações de graças. Mas esses ensinadores, outra coisa que devemos notar, eles proíbem o casamento e exigem que as pessoas não comam certas comidas, provavelmente supondo assim será uma maneira de ser mais santo, mais espiritual. Para mim é a mesma conversa do diabo lá no Jardim do Éden, sereis como Deus. Olha, Deus está privando vocês de uma coisa boa. Não, irmãos, é mentira. Proibindo o casamento, nós vemos até hoje tem uma grande religião antiga no mundo que proíbe o casamento dos proclamados sacerdotes. Nunca se ouviu tanto escândalo no mundo dos pecados, das abominações que essas pessoas têm cometido. Então, proibir o casamento é para o melhor do ser humano? De maneira nenhuma. E os alimentos, proibindo não comer certas carnes ou certos alimentos, podemos dar graças a Deus por toda a abundância de alimentos que Deus criou para o benefício do ser humano. Dando graças, podemos receber e comer sem problema. Seu Roberto, falando do casamento, nós sabemos da Bíblia que Deus criou o casamento como uma maneira de nos ensinar a respeito do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso, é um dos motivos porque Deus estabeleceu o casamento. Então, de uma certa forma, o ataque que nós vemos nessa passagem e no mundo de hoje contra o casamento é um ataque contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O senhor concorda com isso? Isso. Eu concordo, sim. E outra coisa, só falando do mesmo assunto, o senhor podia dizer alguma coisa sobre o cuidado que nós deveríamos ter na nossa linguagem? Nós vemos muita coisa hoje em dia que não é casamento verdadeiro, conforme a Bíblia. Podia dizer alguma coisa sobre o cuidado na linguagem que nós deveríamos usar, nos referindo a essas pessoas? Pois é. O senhor quer dizer o que mais tem na sua mente primeiro, seu James? Sim, mas ouvimos pessoas falando da minha sogra, mas não são casados. Pois é. Nós vemos pessoas divorciadas e fazem outro casamento. Nós não deveríamos falar deste casamento como se fosse uma coisa legítima. Então, nós, conhecendo o ensinamento da Bíblia,
deveríamos escolher a nossa linguagem com cuidado e não seguir a linguagem do mundo. Pois é, isso é interessante, seu James, porque se for com o tempo, vão usando os termos de um legítimo casamento e com o tempo parece que aquela união que não é casamento acaba sendo aceita como tal. É bom ter um cuidado. Seu Roberto, sim, seu Tomás, pode nos ajudar com o conceito de uma consciência cauterizada? Pois é interessante, A ideia é de algo que foi queimado com um ferro quente e depois parece que não sente, não tem mais sensibilidade. É isso, né, seu Tomás? Então, uma consciência cauterizada. Esses ensinadores do erro não têm mais aquele senso do certo, do errado, e qualquer coisa serve. Mas nos ajude, seu Tomás, a explanar melhor. Eu não poderia acrescentar nada. O irmão esclareceu muito bem. Eu creio que quando se trata de um erro doutrinário, parece que a consciência ou algo dentro da pessoa também pode estar cauterizado. Porque eu tenho de concordar com o que o irmão colocou. É possível ver alguém recuperado de um afastamento de Deus na sua vida? Eu não me lembro de alguém que se recuperou de ter adotado para depois promover doutrina errada. Então parece que existe uma certa cauterização neste setor. Uhum. Se não é da consciência, dos conceitos da pessoa. É muito solene. E eu acho que o irmão já deu um destaque muito grande, acessando a internet, acessando vários conceitos. É muito fácil do simples dizer, olha aí, boa ideia. Olha, explica bem, pá. Mas olha, não pode ser sujeito à luz da Santa Palavra de Deus. Vamos acessar a nossa Bíblia, a nossa preciosa Bíblia. Tem muitos que têm Bíblia, eu acho que no celular. Eu não tenho no celular. Não tem quase nada no meu celular, nem funciona direito. Mas a nossa Bíblia, irmãos, vamos tirar tempo com as Escrituras da nossa preciosa Bíblia. Não tem tempo mais bem aproveitado do que tempo com a Palavra de Deus. Outros livros são bons, são ótimos para a leitura, para nos ajudar, sem dúvida também, livros bons, de fundamento, mas a Bíblia é o livro sem igual. Tempo com a Bíblia é tempo bem aproveitado. Deus nos ajude. Alguém pode explicar muito bem, como o Sr. Tomás já mencionou, mas nós não conhecemos a vida daquele homem, daquele ensinador. Como é que é? Isso é importante. Aqui, o Timóteo, que ficou lá na igreja para ensinar a verdade, ele ia se dar como exemplo para os crentes. Todos podiam ver
o seu andar, o seu proceder, a sua vida. A palavra que ele ensinava, eles podiam ver, era praticada na sua vida. E essas pessoas aí, que alguém pode assistir um vídeo, ler alguma coisa lá na internet, mas quem é aquele homem? Quem é aquela pessoa? Como é que ele vive? Não se sabe. Roberto, hoje em dia, já que estamos nesse assunto, no mundo moderno que nós estamos vivendo, as pessoas querem facilidade, né? Então não quer perder tempo escolhendo e se aprofundando na Bíblia. Então, procura ali no celular e já aparece o que ele quer dizer, mas eu também sou um que sou contra isso. Será que aquilo ali é coisa espiritual? Pois é. A palavra, você diz, não, mas é a mesma. Mas será que ele está sendo usado para dizer alguma coisa que ele tem alguma coisa espiritual? Porque é de outra pessoa, não é totalmente dele. Pois é. Então. E falando do assunto da consciência, é a quarta referência à consciência na epístola, mas é interessante notar, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, juntando este versículo com este versículo 2 aqui do nosso capítulo, parece que a consciência indica o certo quanto à doutrina. Eu sei que temos que estudar a Bíblia, mas parece que Deus colocou alguma coisa para indicar o caminho certo. E para aceitar uma doutrina falsa, a pessoa tem que rejeitar a voz da consciência ao ponto aqui da consciência ficar cauterizada. Uhum. Muito bom. Esse assunto de dar graças pelos alimentos, que bom, nós temos ali sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus é pela oração. Essa oração é as ações de graças, hein? Eu entendia que fosse. Sim, é santificada. De que maneira o nosso alimento se torna santificado? Eu posso entender um pouco sobre as ações de graças, mas pela palavra de Deus. Esse alimento se torna santificado para nós. Será que é uma referência para Gênesis capítulo 9? Deus autorizando Noé para comer carne dos animais? Pode ser. Santificado, a palavra santificar é pôr à parte. Num sentido, então, o crente, quando vai comer, ele dá graças a Deus, ele ora, ele agradece a Deus por aquela refeição. Então, aquela refeição, ela está aí disponível, posta à parte, vamos dizer, para a bênção do crente, o benefício dele. Ele pode comer com gratidão no seu coração, sabendo que foi Deus que proveu para ele. Tudo bem, concordo. A palavra de Deus, então. Eu citei Gênesis 1 e 2. Quando Deus criou todas as coisas, nós lemos que ele disse, e viu Deus que era bom. Então, a palavra de Deus lá nas Escrituras, em Gênesis 1 e 2, estão dizendo para nós que tudo que Deus criou é bom. Então nós podemos... Esses ensinadores do erro estavam de uma forma atacando a palavra de Deus. Não, tudo que Deus criou não é bom. Olha, não pode comer tal coisa, não pode comer tal carne, não pode comer tal alimento. Mas tudo que Deus criou é bom. Roberto. Seu André, por favor. Eu estava pensando no versículo... Fala aqui, bem pertinho do microfone, seu André. Eu estava pensando nesse versículo aqui, 3, sobre casamento, dos alimentos. E há um movimento muito grande, justamente com jovens, que se abstêm disso aí, porque acreditam que mais tarde podem
fazer parte de um desses animais que seriam na encarnação. Falo muito disso. Eu já ouvi dizer que é um perigo que está muito grande e acontecendo já. Eu não entendi isso, eu não peguei bem a palavra. Esses animais, quais eles animais? se obtêm, os alimentos, sim, principalmente a carne. Tem jovens que já não comem a carne porque acham que futuramente eles na encarnação podem fazer parte de um desses. O senhor diz na reencarnação? Exatamente, eles acreditam na encarnação. Eu acredito que isso seja o espiritismo que está espalhando isso aí. Seu André, a reencarnação é uma grande mentira de Satanás. Exatamente. Então, é uma grande mentira diabólica acreditada por muita gente que se diz inteligente hoje também. Então, que bobagem. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, está totalmente fora. Pois não, seu Tomás. Pode ser? Versículo 5, pode ser? Pode, sim. Esta palavra criado, eu quero que o senhor comente. Nós estudamos a doutrina, certo? Só estudar, eu acho que não é suficiente. Que eu seja criado, que ela se torne uma parte da minha pessoa. Eu peço que o senhor simplesmente esclareça essa expressão, criado com as palavras da fé. O versículo 6, né? O senhor disse 5, é o versículo 6. Sim. Obrigado, seu Tomás. A versão atualizada diz alimentado com as palavras da fé. Então desenvolva isto um pouquinho. Não é um estudo que se faz como matéria no colégio, na faculdade. A verdade é um alimento. E o que acontece com o meu alimento? Aquele alimento torna-se parte da minha pessoa. Desenvolva isso. Isso é ótimo, seu Tomás. Então, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então, Timóteo e cada crente, devemos nos alimentar cada dia. Não procurar alguma coisa na Bíblia para dizer para os outros. Devemos ler a nossa Bíblia, meditar, estudar, para nos alimentar, para que ela se torne, como nosso irmão destacou, parte da gente. Nos dê crescimento, alimento sadio, produz crescimento, desenvolvimento, progresso espiritual. Então, Timóteo, assim fazendo para ele mesmo, no final do capítulo vamos ver, fazendo isto, isso ia ser para a preservação dele e dos ouvintes também, dos outros. Seu Tomás. Um irmão, uma irmã, criado na doutrina, ensinado pelo Espírito Santo, aquilo se torna uma parte daquela pessoa que realmente abrir mão seria igual a uma amputação de um braço. Isso é muito forte, mas eu acredito que a verdade se torna uma parte do cidadão, do crente, homem e mulher. Isso é muito bom para nós pensar. Sr. James? Eu estou quase repetindo o que o senhor falou na introdução, mas eu acho bom destacar, aqui nós lemos, propondo essas coisas aos irmãos, Paulo falando com Timóteo, serás bom ministro, bom servo. Então,
estávamos pensando nas qualificações dos servos ontem de noite, aqui temos um serviço relevante, propondo, expondo essas verdades, ensinando os crentes. Timóteo está fazendo o serviço de um servo. E olhando para a segunda epístola, capítulo 4, nós lemos: mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, ensinando o povo de Deus, ele está fazendo o serviço de um servo. Pregando o evangelho, ele também é o mesmo conceito, o mesmo grupo de palavras. Ele está fazendo a obra do servo. Então, por isso as qualificações do capítulo 3 são tão importantes. Sim. E outra coisa que eu estava lendo, alguém sugeriu, esses ensinadores falsos proibindo o uso desses alimentos, por trás disso estariam roubando a Deus. Porque Deus se agrada de receber as ações de graças do seu povo. Ao nos sentarmos à mesa, ao fazermos uma refeição, é precioso levantar nossos corações, reconhecer a bondade do nosso Deus, provendo para nós aqueles alimentos e damos graças a Deus. Então, a doutrina falsa também tinha isso por trás. Roubar a Deus de receber a gratidão dos corações do seu povo. E é bom lembrar, sempre devemos ter o hábito de dar graças numa refeição em casa, em público. Se vamos fazer uma refeição num restaurante, não precisamos nos envergonhar disso. Não precisamos chamar a atenção de todo mundo lá, mas podemos dar graças, reconhecer que Deus tem nos dado aqueles alimentos e agradecer por isso. Uma pergunta aqui ligada com o alimento. Como é que podemos ajudar uma pessoa que está em dificuldade sobre alguma coisa que está no Velho Testamento? Por exemplo, não comer carne de porco. Isto está no Velho Testamento. Como é que podemos ajudar essa pessoa? Romanos 14, nós lemos lá um assunto semelhante, né, seu Carlos? Não devemos forçar aquela pessoa. Se ela tem reservas, ela tem escrúpulos quanto a isso, podemos citar a palavra de Deus, essa passagem e outras, mostrando que agora no Novo Testamento não estamos mais debaixo daquelas leis que havia para Israel, e deixar e orar até por aquela pessoa, e Deus pode dar entendimento para ela, mas forçar aquela pessoa, eu acho que não seria o melhor. Mas o irmão nos ajude. Eu estava pensando mais no sentido que essas pessoas estão fazendo isto para adquirir a salvação de Deus. Aí. Guardar o sábado, não comer carne de porco e outras coisas que estão no Velho Testamento que eles podem nos mostrar. Então, acho que o senhor disse uma palavra que nos ajuda bastante. Eram ensinamentos ao povo de Israel. Como nós não somos israelitas, pelo menos parece que a maioria de nós não somos, então estaríamos livres dessas recomendações. Sim. E em segundo lugar, que eram sombras. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, aquela sombra cedeu lugar para Ele, que é a realidade. Sim. Muito bem, mas se o assunto é alcançar a salvação por meio dessas coisas, podemos dizer claramente, nenhum israelita foi salvo assim, e nem gentios, e ninguém nunca vai ser salvo assim. A salvação está em Cristo, na obra dele sobre a cruz, não em comer ou não comer certas coisas, né? Toda esta doutrina, Sr. Roberto, como nós temos no versículo 1, uma hipocrisia e mais nada.
Só algo para agradar a carne. O Senhor Jesus falou, eu disse um pouco antes, da doutrina dos fariseus, que era a hipocrisia. Eles dizem, mas não fazem. Mas voltando ao assunto de uma pessoa que não está pensando em se salvar através disso, mas sinceramente tem uma dúvida. Eu concordo com o que o senhor falou, não deveríamos forçar tal pessoa. A pessoa pode dizer, mas eu sinto na minha consciência que eu não deveria fazer nada contra a consciência, mas com o tempo deveria educar a consciência pela palavra de Deus. Isso seria bom. Estamos no versículo 6, 7. Paulo, versículo 6. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Timóteo, ele já conhecia a boa palavra, a sã doutrina, ele já vinha praticando, seguindo isso na sua vida, e era para ele continuar. Palavras da fé, diz aqui. Quem sabe podemos pensar na fé como toda a verdade, todo o conjunto da sã doutrina, as palavras da fé, as palavras que nós cremos, a palavra de Deus, e da boa doutrina que tens seguido. Timóteo aprendeu, sem dúvida, com Paulo, com outros, a sã doutrina, a boa doutrina, que sempre traz benefício, é o contrário da doutrina falsa. Doutrina falsa é veneno espiritual. A sã doutrina é alimento espiritual, é remédio espiritual. Traz o bem para o cristão. Versículo 7. Só um comentário, Sim. Desculpe, Sr. Roberto. Então, no versículo 6, antes de poder ensinar os outros, o servo tem que se alimentar, estou pensando nessa palavra criado, tem que se alimentar da boa palavra de Deus e tem que obedecer, tem que seguir antes de poder ajudar os outros. Sem dúvida, Sr. James, eu estava pensando, que valor teria a palavra de alguém dizendo, por exemplo, numa congregação para os outros, algo que todos estão vendo que ele mesmo não pratica. Seria lamentável. Tempo perdido. Palavras sem peso. Mas Timóteo não era assim. Ele vivia a sua vida, ele era um exemplo, ele levava muito a sério as coisas de Deus, a palavra de Deus na vida dele, e quando ele falasse numa igreja ou em particular, os crentes poderiam ver, olha, o que ele está nos dizendo, nós podemos ver a prática disso na sua vida. Um servo assim causa desânimo nos demais. O primeiro, né? Não o Timóteo, o outro, né? O que não pratica é hipócrita. Ele causa desânimo. Porque aqueles que estão querendo obedecer, ouvem até uma boa palavra, mas não veem na vida dele aquilo. Aquilo causa um peso negativo na sua vida. Isso é triste. A importância da palavra. Em Salmos nós lemos que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós aprendemos a palavra e tudo aquilo que é puro tem que ser bem guardado por causa do pecado. Né? Sim. Seu Tomás? Pode ser? Sim. Talvez eu esteja apurando, eu não sei. Mas eu gostaria que expusesse para nós o sentido da palavra piedade, porque é importante. Exercita-te a ti mesmo em piedade.
Versículo 7, né? Sim, e depois a piedade para tudo é proveitosa. A piedade, Roberto. Sim, muito obrigado, Sr. Tomás. Piedade, aquela reverência e respeito para com o Senhor Deus e a sua palavra e as coisas santas de Deus. Que Deus nos ajude a termos algo cada vez mais disso até na nossa vida. Dar para Deus o seu devido lugar. Sim. Na nossa vida. 15 vezes no Novo Testamento nós encontramos essa palavra piedade. 10 vezes nessas 3 epístolas. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Por que há uma concentração tão grande dessa palavra nessas 3 cartas? Vai indo. Esses 2 homens, Tito e Timóteo, eram líderes. Tinham responsabilidade, tinham influência. Tito na ilha de Creta, Timóteo em Éfeso. Os líderes do povo de Deus, mesmo em 2018, têm influência. Portanto, precisam ser piedosos. Os líderes numa igreja de Deus, de uma certa forma, determinam o padrão espiritual daquela igreja. Para mim é muito sério. E assim os líderes têm que realmente ser homens piedosos. Muito bom, Sr. Lindsay. É muito contagioso. Isto é, piedade é contagiosa. Porque o líder, os líderes sendo piedosos, isso tem como incentivar os demais crentes para seguir o exemplo. E pensando no significado da palavra, será que deveríamos acrescentar reverência para com Deus que muda o comportamento da minha vida? Então, tem um aspecto prático. Piedade é uma coisa que muda a minha vida. Sim. Alguém colocou um pensamento, disciplina na própria vida pelas escrituras e pela oração. Por comunhão com Deus, conhecendo melhor o Senhor Deus, o bendito Salvador, aquele crente, aquilo vai disciplinando a sua vida, vai se tornando mais semelhante a Cristo. A expressão o temor do Senhor ou o temor ao Senhor, tanto nos Salmos como nos Provérbios, é uma expressão exatamente igual. Aqui, a piedade. O temor ao Senhor. E o crente cultivando esse temor ao Senhor vai se tornar piedoso. Aproveitando, lemos da primeira igreja em Jerusalém, Atos capítulo 2. E lá nós lemos, em toda a alma havia temor. Esse temor do Senhor, as almas dos crentes. E nós vemos lá a bênção que aquela igreja desfrutava naqueles primeiros tempos. Queremos a bênção? Acho que aí está o caminho. Mas versículo 7 nós lemos, o Sr. Lindsay falou dos vários imperativos, o senhor falou no primeiro, acho que tem uns 10 aqui ou 12, não sei, nesse capítulo. Aqui tem um rejeita, versículo 7. Rejeita as fábulas profanas. É uma ordem, continue rejeitando, Timóteo. Lemos das fábulas, já vimos isso no capítulo 1. Aqui diz profanas, mundanas, fora da esfera sagrada. Bobagem. Revestida de aparência religiosa. Que coisa, que perigo. E
A versão de velhas, a versão atualizada diz de velhas caducas. Uns tempos atrás se usava bastante a palavra caduco, uma pessoa que dizia bobagem, não falava coisa com coisa. Hoje tem outro termo técnico, acho que é o Alzheimer, né? Então, conversa que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento, bobagens. Timóteo era para não ter tempo para ouvir tais coisas. Rejeita isso, Timóteo, e continua rejeitando. Mas exercita-te a ti mesmo em piedade. Versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Essa palavra exercício, eu acho que é a palavra da onde vem o nosso termo ginásio. No versículo 7 ainda, exercita-te a ti mesmo em piedade. É da onde tem o termo ginásio, um ginásio de esportes, onde pessoas fazem exercícios físicos. Hoje em dia tem bastante academias. Irmãos, vamos frequentar a academia espiritual. Vamos exercitar os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, na leitura, no estudo, na meditação da palavra de Deus. Vamos exercitar nossos joelhos, passando o tempo em oração. Que academia preciosa essa! Academia espiritual. A gente vê cada vez mais pessoas correndo para essas academias, preocupados com o corpo, a forma física. Tem algum proveito? Paulo diz, tem pouco aproveita, versículo 8. Mas eu estou usando o termo, a academia espiritual é muito melhor. O proveito é muito melhor para esta vida e para o futuro, a eternidade também. O nosso irmão Gerson lembra do ouvido. Vamos levar nossos ouvidos para ouvir nas reuniões também. É isso, Gerson? Para sermos piedosos, piedade exige esforço da nossa parte. Não vem automaticamente para nós. O Senhor está citando certos verbos importantes. Exercita-te a ti mesmo. E o Senhor citou pessoas indo para a academia. O que eles fazem lá? Estão suando, se esforçando tanto. E nós lemos no versículo 10, porque para isto é para sermos piedosos, trabalhamos e lutamos. Uhum. Então, esses verbos levam-nos a pensar em grande esforço. Será que nós estamos dispostos a nos esforçar? Sim, e aproveitando outra coisa, seu Lindsay, essas pessoas que vão na academia, eles estão tirando aquele tempo para sair de casa, irem até aquele lugar, gastando tempo ali, horas quem sabe ali, estão gastando o seu dinheiro, estão pagando para isso. E nós não temos meia hora para ler a nossa Bíblia. Não temos meia hora para ficar, quem sabe, sozinhos num lugar na casa para orar. Os mundanos têm horas, gastam horas do seu tempo para cuidar de um corpo, para ficar melhor, para servir melhor os seus pecados. Infelizmente, na maioria dos casos. Irmãos, queridos irmãos e irmãs, Deus nos ajude a pensar bem nas prioridades da nossa vida. Tempo com Deus, com a sua palavra, é necessário para nós, é proveitoso para nós, é uma bênção para nós. Seu Pedrinho, só um pouquinho, Luiz. Então a piedade... Fala bem perto, seu Pedrinho. Piedade não tem nada a ver com o esforço do crente em procura dos pecadores, levar esse trabalho. Não é piedade?
Quem sabe isso é o resultado da piedade, seu Pedrinho. O fruto, o crente exercitado em piedade, ele vai sentir compaixão pelo seu próximo, ver a necessidade de tantos em redor, e quem sabe isso vai ajudá-lo a ir em busca daqueles perdidos com o Evangelho. Seu Luiz Antônio? Só queria deixar claro que exercício corporal para pouco aproveita, porque é para pouco tempo, é só o tempo que estamos neste mundo, porque o exercício corporal nos dá saúde, e dando saúde vai nos dar condições para viver uma vida piedosa. Então não podemos, e aqui nós temos irmãos que muitas vezes pegam apenas um lado da orientação e acham que não, então fazer um exercício, dar uma caminhada é errado, é pecado. Mas não, isso não. Não é. Então é para deixar claro para tais irmãos que o exercício corporal é muito importante para a saúde pessoal. Não precisamos estar pagando a academia, como o irmão acabou de falar, mas quem sabe pega folheto e vai distribuir de casa em casa, vai fazer um bom exercício que vai ser útil nos dois sentidos, não é? Sim. Então acho que só para deixar claro isso, porque muitas vezes eu já ouvi isso, de que fazer determinados exercícios é quase como um pecado. Não, exercícios são bons para a saúde física, e Deus quer que nós tenhamos corpos físicos saudáveis para poder utilizá-lo para ele. Concordo, sim. Não estamos proibindo academia, não é isso. Estamos fazendo uma comparação como academia, pessoas procuram com interesse naquilo, mas do lado espiritual nós devíamos pensar também assim. Seu Tomás. Eu não quero criar um desvio, mas quem sabe uma resposta resumida do irmão ou de quem pode. A academia não se torna uma espécie de clube, de forma que a companhia não é toda hora que estão em exercícios. A companhia pode ser muito prejudicial a um crente. Tem os seus riscos, né, seu Tomás? Mas eu não quero, assim, dizer algo que não seja. Eu nunca fui e eu não vou. Não me interessa. Eu vou acompanhar o senhor. Mas também nunca fui. Alguém pode dizer, não, o ambiente que tu vais encontrar é mundano, é prejudicial, as conversas, tudo vai combater contra a tua vida espiritual. Eu não estou afirmando isso, mas quem sabe alguém diz, claro, é isso aí. Eu desconfio. Pois é, então só isso já seria um motivo para pensar bem se o crente devia estar lá, né? Precisa fazer exercício? Uma boa caminhada, pode caminhar sozinho na rua, numa praça, tem tanto lugar por aí para caminhar. Então, tem várias maneiras de se exercitar, como o nosso irmão Luiz destacou, né? Tem pessoas que têm equipamentos em casa, tem muitas maneiras. Seu Roberto, no fim do versículo 8, nós lemos, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, exercício físico, como vimos, traz benefício temporário na vida. Mas o contraste é que piedade traz benefícios nessa vida, mas também no além. Em que sentido a piedade traz benefícios além desta vida? É uma boa pergunta, seu James. Quanto mais o crente se exercita na piedade, mais comunhão ele tem com Deus, melhor ele conhece o Senhor Deus,
ele aprecia isso, é um exercício que ele tem já nesta vida. Quem sabe isso vai continuar para sempre depois no céu, na eternidade. Então, que coisa boa começar já agora, nos exercitar, tirar tempo, ficar a sós com Deus, com a sua palavra, alimentando a nossa alma, a nossa fé, apreciando o nosso bendito e glorioso Salvador, a pessoa dele, as glórias dele, a obra dele. Eu penso nesse sentido, seu James. Isso vai desenvolvendo uma capacidade espiritual no crente. Em 2 Pedro, seu Roberto, nós temos 7 coisas para acrescentar. E acrescentando, qual é o resultado? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vai chegar lá com honras. Isso? Pois é. Então tem o assunto do galardão depois desta vida e também da posição no reino eterno. Sim. Mas uma pergunta só para clarificar esse assunto. O piedoso é mais saudável no seu corpo do que aquele que faz exercício físico? Isso que é o ponto. Tendo promessa da vida presente, isso indica que o piedoso tem uma qualidade de vida melhor. Ele desfruta desta vida de uma forma melhor do que aquele que faz exercícios físicos. O senhor tem coragem de dizer que não, seu Lindsay? Eu não. Eu acredito. Não. Diga, seu James. Eu só ia dizer que para mim, quando diz aqui, tendo promessa da vida presente, não está falando da saúde do corpo, está falando do benefício espiritual de piedade agora nesta vida. E com certeza, isso conduz a uma vida bem aproveitada, mas não está falando de algum resultado em termos de saúde física. Isso não garante que o piedoso vai ter uma saúde de ferro, né, 100%, não. Tantas vezes se vê o contrário. Pessoas bem piedosas passam por Timóteo, suas frequentes enfermidades, vamos ler, acho que no estudo hoje de noite, frequentemente enfermo, homem espiritual do mais alto grau, frequentemente doente. Eu acho que o irmão já, no início dessa sessão, já deu bom exemplo. Aqueles que do mundo estão se exercitando, eles querem uma boa vida aqui, eles querem desfrutar o máximo. Então, se nós fizermos como um atleta, exercitando-nos em piedade, vamos ter também esta vida piedosa, desfrutando aqui, aproveitando bem. E, como já foi mencionado, algo que é para a eternidade. Sim. Então, versículo... Senhor Roberto, Seu Carlos. Desculpe. Pensando na pergunta do nosso irmão, seu Pedrinho, eu acho que o capítulo 5, versículo 4, que fala na piedade, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Então, em capítulo 5, a piedade é pena, não é semelhança de Deus. Compaixão ali. Compaixão. Eu acho que o nosso irmão estava ligando essa parte aí. Levar um folheto, falar do evangelho para uma pessoa, é piedade no sentido de capítulo 5. Muito bem, obrigado, isso mesmo. Uma pergunta, a palavra fiel, aqui no versículo 9, refere-se a o quê? Versículo 8 ou versículo 10? Quem sabe é o 8, é o que foi dito agora, seu... Sim, né? Sim. Eu acho melhor. Mas eu acho que os irmãos têm que aprender isso. Porque em capítulo 1 e 15, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O fato vem depois. 13 e 1,
O fato vem depois da fórmula. Sim. Mas aqui é diferente. O fato vem antes da fórmula. Sim. Então vamos para o versículo 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Já vimos no capítulo 2, Deus nosso Salvador. Aqui nós lemos o Deus vivo. Vimos ontem a igreja do Deus vivo, em contraste com os ídolos mortos, o Deus vivo. Deus, ele é autoexistente, sua vida é sem origem, é sustentada, ele é o Deus vivo. É o Salvador de todos os homens. Não está dizendo que todos os homens são salvos ou que todos os homens serão salvos. Não está dizendo isso. Mas já vimos no capítulo 2, Deus na sua infinita graça providenciou na morte do Senhor Jesus Cristo salvação ao alcance de todos. Há salvação para todos, mas Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Eu acho que a atualizada diz, especialmente dos que creem. Então... Mas pode haver outro sentido, seu Roberto, mas eu não tenho certeza em mim mesmo. A maioria das pessoas dizem o que o Senhor disse. Deus é o Salvador de todos os homens. Ele providenciou o casamento. Ele providenciou todas as carnes, todos os alimentos. Podemos comer. Ele nos dá luz. Ele nos dá água. Ele nos dá ar para respirar. Ele é o Salvador, conservador de todos os homens. O sustentador da vida de todas as coisas. Mas principalmente dos crentes. Além de conservar, ele salva. Sim. Do perigo do inferno. Sim. Alguém colocou que, num sentido, todos os homens desfrutam esses benefícios que o senhor citou agora, seu Lindsay. Deus mantém a vida de bilhões de pessoas na terra. Não faz a sua ira cair prontamente sobre o ímpio, o pecador que faz horrores na sua vida. Então Deus, em longanimidade, em misericórdia, Ele provê a vida, saúde, o ar, o alimento e tudo para manter a vida de bilhões de pessoas na terra cada dia. Então, nesse sentido, até mesmo os ímpios desfrutam parcialmente, vamos dizer, todos esses benefícios, e Deus espera na sua longanimidade que eles venham se arrepender e serem salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, como diz aqui, os fiéis já desfrutam a salvação no pleno sentido, né, seu Lindsay? Roberto, diz aqui, especialmente dos fiéis, dá aquela ideia de nós pensar, a pessoa realmente salva, ele reconhece como seu Salvador. Os outros que não conhecem, não. Sim. Então, há um sentido pessoal na vida daquela pessoa, é o meu Salvador. Uhum. Então, ele usa esta expressão como o fiéis. Então, alguém tem algo mais no versículo 10? Versículo 11, manda estas coisas e ensina-as. A atualizada diz, ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo, o padrão, o modelo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade. Parece que alguns sugerem, Timóteo poderia ter por volta de 40 anos. Essa palavra mocidade era usada naquela época para se referir a um homem em idade militar, que poderia ir até 40 anos. Então,
Não é para ninguém pensar que Timóteo fosse um rapazinho de 15 anos. Não. 35, quem sabe 40 anos de idade. Um homem já com um bom grau de amadurecimento. Mas ser o exemplo dos fiéis. Sim? Desculpe, Sr. Alberto. Quem sabe poderíamos aproveitar o versículo para aplicar aos irmãos jovens entre nós. Às vezes, o irmão jovem se sente um pouco desprezado, os irmãos não estão me valorizando como deveriam. Então, qual seria o conselho para tal irmão? Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Então aqui temos o conselho certo. Não adianta só reclamar e criticar. Deveria levar uma vida exemplar, no sentido que nós temos não somente nessa frase, mas nos versículos que seguem. E o problema vai se resolver logo. Sim. Acho que é a primeira vez que lemos de Timóteo em Atos 16, quando Paulo chegou em Listra e Icônio, nós lemos que os irmãos davam bom testemunho dele. Então, isso tinha muito valor e tem hoje. Ter a confiança dos irmãos na igreja, eles davam bom testemunho. Não era Timóteo que falava de si próprio, foram os outros que falaram, que conheciam bem ele. Davam bom testemunho dele. O exemplo dos fiéis na palavra, ele falando em público, nas reuniões, falando em particular. A Tito, Paulo falou sobre linguagem sã e irrepreensível. É bom o crente cuidar as palavras que usa, principalmente em público, em particular também. No trato, a atualizada diz, no procedimento, na conduta, no amor e no espírito. Parece que essa parte no espírito, não, em alguns manuscritos não consta esse termo, no espírito. Na fé, na pureza. Capítulo 5, vamos ler que não era para ele repreender asperamente os anciãos e os pais, os jovens. E diz ali, no final do versículo 2, as moças como a irmãs em toda a pureza. Um homem jovem falando com uma irmã, uma moça, cuide bem a sua linguagem. Use a linguagem santa, bem clara. Cuide bem a sua linguagem. Seu Tomás. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Será que isso significa que quando ele dava uma orientação e alguém partisse para a idade dele, ele logo se manifestava com autoridade, não permitindo este apelo para a juventude dele. Olha, a palavra de Deus é assim, meu amigo, é assim. É isto, qual seria a atuação do Timóteo para não permitir, para não deixar ninguém desprezar a sua mocidade? É uma boa pergunta. Ele teria peso. Sim. E com este peso, eu creio que ele teria condições de dizer, olha, o assunto em pauta realmente tem que ser tratado, independente da minha idade. Não estou dizendo. Se é a palavra de Deus, né, seu Tomás? Então, ele ia defender a palavra de Deus. E não ia se fragilizar. Desculpe, eu sou jovem.
Eu acho que ele não ia admitir isto, sendo ele o homem que ele era. Sim. Como eu tentei dizer, para mim, a segunda parte do versículo dá a resposta. Não é uma questão de Timóteo dizer, Paulo diz, olha aqui, Paulo diz que vocês não podem me desprezar, isso não ia funcionar. Mas como é que ele ia fazer isso? Ser o exemplo dos fiéis. Então, depende da vida dele. Sendo a pessoa correta na sua atividade entre o povo de Deus, a palavra dele vai ter peso. Sim. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A atualizada diz, aplica-te à leitura. Parece que era a leitura pública da palavra de Deus nas reuniões. Então, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Irmão, você vai ler a palavra de Deus numa reunião? Leia num tom que a pessoa que esteja mais longe de você possa escutar o que você está lendo. Não precisa gritar, não precisa levantar a voz, mas eu acho importante que quando até uma atitude de reverência e respeito pela santa palavra de Deus, quando está sendo lida uma passagem na Bíblia, que seja lida claramente, que todos possam ouvir o que aquele irmão está lendo. Se alguém não concorda, então pode dizer. Concordamos plenamente. Certo. E quando o irmão abre a boca numa reunião, devia fazer questão que todos estejam ouvindo. É isso aí, seu Henrique. O que eu disse sobre a leitura da Bíblia, eu concordo também. Na maneira de falar, de ensinar, de orar também. Que bom quando todos podem ouvir o que está sendo dito. Outra coisa, seu Roberto. Sim. Nós devemos dar lugar em cada reunião à leitura da palavra de Deus. Tem lugar para a palavra de Deus em cada reunião. Sim, seria muito estranho, né, seu Noel, começar a ensinar alguma coisa e falar numa reunião sem ler nas Escrituras o que está sendo ensinado. Isso para mim é necessário, é fundamental. A leitura das Escrituras e depois o ensino, a pregação, baseado no que foi lido. Eu só quero salientar o fato que há um privilégio possuir uma Bíblia, podendo ler a Bíblia em casa, porque devemos lembrar que os crentes nos dias de Paulo e Timóteo, poucos, quem sabe ninguém, tinha uma cópia das Escrituras nas suas mãos. Sim. E por isso havia necessidade de se congregar para alguém ler distintamente a palavra de Deus. Eu acho também as pessoas naqueles dias tinham uma maior facilidade para memorizar. Mas temos facilidade para memorizar tanta coisa hoje, né? É senha e não sei o que para tudo que é coisa. Vamos memorizar a sagrada palavra de Deus. Vamos memorizá-la e guardá-la na nossa mente, no nosso coração. Roberto. Seu André. Eu estava pensando sobre a leitura da palavra de Deus. Nós temos que ter um cuidado para não trocar as palavras. Que acontece isso muitas vezes. Mas quanto a isso, quando o senhor estava falando, primeiro ler para depois explicar, eu estava pensando no Senhor Jesus Cristo, quando ele leu e depois ele fechou o livro e falou. Então, exemplo melhor não temos, né? Mas eu acho que precisamos explicar para o seu André. Nós usamos aqui a versão corrigida. Mas mesmo certas edições da versão corrigida que nós usamos tem uma variação de palavras. Sim. Pessoalmente,
Eu lamento que isso aconteceu, eu pessoalmente. Mas temos de suportar isso. E por isso, quem sabe, seu André, ouve alguém ler uma certa edição da versão corrigida e ele acha que alguém trocou a palavra? Mas aquele irmão leu o que estava na Bíblia dele? Sim, pois é, acontece isso. Então, seu Luiz. Acho que é importante nesse momento, porque temos jovens, temos pessoas que querem aprender da palavra e estão ouvindo, olha, tem que aí na igreja haver leitura pública. Então alguém tem que se levantar e ler. Há necessidade de uma preparação antes. Há necessidade de conhecer o texto que vai ler. Foi mencionado, o Senhor Jesus abriu as Escrituras e leu. Ele era o autor. Ele conhecia 100%. Podia explicar. Então, esse aspecto eu acho que é como uma orientação para aqueles que estão querendo servir desta forma. Haver uma preparação antes para não somente ter uma dicção boa e poder alcançar todos dentro do salão, mas aquilo que vai ler e vai explicar tem que ser algo que já está previamente preparado. É bom. E quem sabe isso que vemos no versículo 15, não sei se podemos pular para o versículo 15. Lá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando Timóteo se levantou para falar publicamente, todo mundo podia ver. Este homem está meditando nessas coisas. Ele tinha isso já no seu coração, na sua mente, né, seu James? Isso. Versículo 14, não desprezes, não sejas negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Presbitério eram os anciãos da igreja, os presbíteros. Dado por profecia, provavelmente algum profeta, alguns sugerem, poderia ter sido, quem sabe, o próprio apóstolo Paulo. Alguém falou, indicando que Deus havia dado esse dom para Timóteo, com a imposição das mãos do presbitério. Na segunda carta, Paulo diz, com a imposição das minhas mãos. Ele participou disso também, Paulo. Então, Timóteo tinha um dom dado por Deus, inegável, reconhecido, para ensinar, para pregar a boa palavra de Deus. Quem sabe é bom notar uma pequena diferença entre este versículo e 2 Timóteo 1 e versículo 6. Aqui nós lemos com a imposição das mãos do presbitério. Então, parece que indica comunhão. Mas em 2 Timóteo 1 e versículo 6, Paulo diz, pela imposição das minhas mãos. Então, parece que está falando de algo especial. No caso, uma coisa única no caso do Timóteo, que ele recebeu algum dom através do apóstolo Paulo. Naquele momento, de uma maneira especial. Mas Paulo, sendo apóstolo, ele podia fazer isso. Mas aqui é com a imposição das mãos, comunhão neste ato. Então vamos olhar o último versículo, o final do versículo 15, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O teu progresso. Então, Timóteo se exercitando a si mesmo, se aplicando, levando muito a sério esses deveres, ele vai dizer em último versículo, o progresso espiritual nele seria manifesto, seria visto pelos outros crentes em seu redor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto, te salvarás, serás preservado, tanto a ti como aos que te ouvem. Nós ouvimos ontem da
preservação das irmãs em Cristo. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos e criando-os mesmos, com modéstia, na fé, amor, santificação. E temos aqui a salvação, a conservação, a preservação dos irmãos, vamos dizer, e das irmãs. Isto é, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás. Não quer dizer salvação da alma, não, mas vai ser preservado neste mundo tão corrupto. É isso mesmo. É importante a ordem. Tem cuidado de ti mesmo, primeiro. Depois da doutrina. Sim. Porque ele deveria ser exemplo daquilo que pregava e anunciava e ensinava. Sim. Quer falar, São Henrique? Não, eu ia dizer simplesmente que em versículo 10 temos a preservação de todos. Vimos as irmãs, vimos Timóteo, e em versículo 10, a preservação de todos. Tá bem. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.